A vantagem de pregar em outra igreja, uma delas é o seguinte: é que você fala essas coisas, se a pessoa ficar com raiva que o pastor está falando, não tem problema, ele vai embora, a pessoa fica com raiva, ele vai embora, né? Ruth, capítulo 1. Deus vai abençoar muita assembleia aqui domingo. A igreja de Irajá agora comprou um carro, trocou o carro pastoral, né? E eu fiquei pensando como é que seria aquela troca de carro pastoral na assembleia. Um irmão podia levantar e falar assim: eu acho que já está na hora mesmo. É uma vergonha o pastor ficar andando de carro velho aí. O outro pode pedir a palavra e falar assim: irmãos, com todo respeito, eu acho que o pastor até merece, mas não é a hora. A igreja com tanta coisa para fazer, agora comprar carro para o pastor usar, o carro é da igreja, né? Para o pastor usar. O outro poderia levantar e perguntar assim: pastor, é qual carro que está pensando? Porque nós temos que saber como é que nós vamos deliberar. Aí, olha, irmãos, tal, a família do pastor cresceu, 2 cadeirinhas atrás, não cabe mais ninguém, precisava de um carro maior um pouco, etc. e tal. Um irmão podia dizer: eu proponho uma Tucson, carro maior e tal, blá, blá. O outro podia dizer assim: pastor, o senhor já viu a Santa Fé? Aquele carro maior? Porque o melhor, meus irmãos, é para o homem de Deus e tal, blá, 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 blá. O outro pode levantar e dizer assim: irmãos, com todo respeito, pastor, mas o carro da igreja é um carro do trabalho. O pastor pode ter o carro dele para carregar a família do tamanho que ele achar por bem. Com todo respeito, pastor, estou falando por bem do senhor mesmo. O outro levanta e diz assim: meus irmãos, pastor, eu queria saber quanto é o carro. Aí vamos supor 60 mil, um exemplo, 60 mil. Olha, irmãos, eu acho que dá para encontrar esse carro mais barato. Dá para encontrar. Eu tenho um amigo, inclusive, que vende multimarcas, marcas de todo tipo, pastor. Vale a pena conversar com ele. Às vezes uma telefonada, né, irmão, para dar uma aula de comprar carro. No final das contas, meus irmãos, a gente não sabe o que dá. Não sabe o que dá. Eu estou falando esse negócio de assembleia, sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar uma coisa. Eu acredito em democracia representativa. Aquela grega, eu não acredito mais não. A grega eu não acredito mais não. Aquela que todo mundo pode dar opinião, até do que não entende, eu não acredito. Estou falando demais aqui. O pastor não me convidou para isso, a culpa é inteiramente minha. Vamos ler a Bíblia imediatamente, antes que eu continue dando aula aqui do que não fui convidado. Vamos ler então? Ruth capítulo 1, nós vamos ler de 1 a 5. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Quero convidá-la a manter a sua Bíblia aberta no livro de Ruth, porque nós pretendemos dar uma olhadinha em outros pontos, além desse que nós acabamos de ler. Vamos orar? Senhor, nós pedimos agora a tua boa mão sobre nós, a tua direção. Senhor, queremos te suplicar que o Senhor aplique a tua palavra agora de um modo maravilhoso, que o Senhor sonde os nossos corações e que a tua palavra agora ganhe vida e sentido, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a família de Elimeleque foi uma família muito emblemática. A família de Elimeleque é uma família que tem pontos de semelhança com quase todas as famílias, e eu acredito, na verdade, com todas as famílias. Em primeiro lugar, a família de Elimeleque
é uma família que enfrenta situações desafiadoras. Essa família, Elimeleque, esse homem tem esse nome porque o nome Elimeleque significa Deus é rei. Elimeleque, Deus é rei. Ele tem a sua esposa chamada Noemi, que significa agradável, bela, agradável, no sentido de bela, de agradável, de doçura, palatável, uma pessoa doce, boa, agradável. Tem 2 filhos, o Malom e o Quilion. Agora esses 2 têm uns nomes meio esquisitos. O Quilion significa definhado, e o Malom, esmirrado. A gente não sabe o que é pior, não é verdade? Se é o definhado ou esmirrado. Agora, note bem, essa família enfrenta um grande desafio. Eles eram habitantes de Belém. Belém significa casa do pão. Casa do pão. Mas em Belém houve fome. Então faltou pão na casa do pão. Ao faltar pão em Belém, Elimeleque chama sua esposa, os seus 2 filhos, e eles estão vivendo uma hora muito desafiadora, porque eles têm que se movimentar, irmãos. Muita gente permanece em Belém, mesmo no tempo da fome. Mas Elimeleque é um homem que arrisca, é um homem mais ousado. E ele sai de Belém e vai para Moabe. Agora, meu irmão e minha irmã, a família que enfrenta o desafio da fome, enfrenta um grande desafio também, que é a perda de Elimeleque, porque Elimeleque morre. Fica Ruth sozinha, diz o texto, com os 2 filhos, Malom e Quilion. Irmãos, é impressionante que às vezes uma família foge do tacho para cair na brasa, foge do tacho para cair no espeto, foge do espeto e cai na brasa. Eles saem de Belém porque falta pão, e Noemi, Malom, Quilion e Elimeleque conseguem sobreviver, encontram pão, mas Elimeleque depois morre. E diz o texto que ela ficou sozinha, Noemi, com os 2 filhos. Mas, meus irmãos, a palavra sozinha aqui é interessante, porque numa família, e família é uma bênção também por causa disso, uma família sofre perdas, mas em família a gente nunca fica só. Eu acho curioso isso. Deus faz com que o solitário viva em família, diz a Bíblia. E uma das bênçãos é que quando ela perde Elimeleque, Noemi perde Elimeleque, mas fica com os 2 filhos. Você talvez em sua casa venha sofrendo muitas perdas. E meu irmão, há perdas que nos doem muito. Às vezes a família leva um grande prejuízo financeiro. Às vezes a família está habituada a um certo nível de vida e tem que apertar os cintos. Às vezes a família também perde um pouco da sua saúde. Alguém da família fica mais adoentado. Alguém da família perde um pouco o vigor. E as famílias e os filhos principalmente precisam olhar para os pais com mais carinho. Porque aquele homem que hoje arrasta um botijão de gás, aquele homem que arrasta uma geladeira, aquele homem que desmonta uma cama e monta de novo, aquele homem que carrega 2 filhos de uma vez só no colo, amanhã ele pode ficar mais limitado e não carregar ninguém. A família perde também no sentido de saúde. A família perde valores imateriais. As perdas, meus irmãos, fazem parte, mas há uma coisa linda, que talvez você ainda não tenha percebido, se está vivendo momentos de perdas. São as riquezas que Deus tem preservado ao seu redor. Meus irmãos, às vezes nós focamos naquilo que não temos e deixamos de perceber aquilo que temos.
Você não pode hoje colocar seu filho, sua filha no colégio que você gostaria, mas louvado seja Deus que seus filhos estão com saúde. Você não pode hoje manter os seus filhos todos dentro da sua casa, mas louvado seja Deus porque um filho saiu para fazer uma coisa boa. Você não pode hoje manter algumas coisas que você tinha, entretanto Deus tem preservado coisas maravilhosas ao seu redor. Noemi permaneceu com Malom e Quilion, mas aí o texto diz que morre também Malom e Quilion. Às vezes, meus irmãos, nós pensamos que a coisa está ruim, mas ela está pronta para piorar. Eu não sei se você já viu isso. A coisa está ruim, e nós não sabemos que ela vai piorar. Morrem agora os 2 filhos, e Noemi fica viúva. Mas ela tem Ruth e Orfa. Aí vem a tese do início. Nós podemos perder muita coisa, mas Deus mantém muita coisa. Deus deu a Noemi, a Orfa e a Ruth, porque Noemi, meus irmãos, é o tipo da sogra conquistadora. Porque para mim tem 2 extremos na Bíblia, a Noemi e o Labão. Não é Lambão não, Labão. A Noemi é a típica sogra, que representa sogra e sogro, conquistadores, cativantes, que olha para os que estão perto dos seus filhos, como filhos também, que trata com carinho, que trata com incentivo, que dá uma palavra de bênção. Essa, quando ela fica só, ela não fica só. Ela tem aqueles que ela cultivou perto de si. O Labão é um outro extremo. O Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes para piorar a situação de Jacó, nunca para melhorar. O Labão oferece uma filha em casamento e dá outra filha em casamento. Chega um momento na vida de Jacó que Deus diz assim: Jacó, você está liberado, pode juntar suas coisas, pega os seus filhos, as suas mulheres e vai embora e deixa o Labão para trás. Você está liberado, vai na paz do Senhor. E o Jacó vai embora, e o Labão, que queria tudo para ele, fica sem as filhas, fica sem os netos, e fica sem o genro que era um grande empregado dele. Meu irmão e minha irmã, a Ruth é um outro nível. Nós precisamos de ser em família como Ruth, para quando a coisa piorar, não ficar ruim de vez. Porque, meus irmãos, muitas vezes nós reclamamos da nossa família, mas quem destruiu a família, quem desenhou a família daquele jeito, fomos nós mesmos. Eu estou criando filho pequeno, eu tenho uma filhinha de 5 anos. Hoje até aconteceu uma coisa curiosa, porque a gente tem que ficar vivo com criança, irmãos. Criança é uma coisa impressionante. Por exemplo, estou vendo uma menininha aqui, sentada no colo da mãe, e ela não está me vendo, não está me olhando agora. É bem capaz de no final do culto ela saber frases inteiras que eu falei aqui durante a pregação. As crianças, elas têm uma antena parabólica, que é um radar, e elas vão captando. Hoje eu estava com minha esposa, com as crianças, com meu sogro e minha sogra no carro, e eu não sei o que arrumou-se lá, que a minha sogra teve a felicidade de dizer assim, que Luan Santana foi a Nova Iguaçu. Quando ela falou Luan Santana foi a Nova Iguaçu, a minha filha teve uma reação assim, o quê? Aí a minha filha foi e falou uma coisa engraçada. Ela disse assim: fala baixo porque o meu pai é muito de Deus e ele não gosta do Luan Santana. Fala baixo porque o meu pai é muito de Deus e ele não gosta de Luan Santana. Mas, meus irmãos, nós estamos criando filhos pequenos, e aí eu fico pensando, falar mal de igreja dentro de casa? Nem sonhar, meu irmão, nem sonhar. Falar mal de gente da igreja dentro de casa?
Nem pensar. Falar mal de pastor, nem que a vaca tussa. Se a vaca escrever um telegrama para você e disser assim: estou tossindo desde semana passada, fale mal de pastor, não fale. Não fale. Por quê? Porque nós ajudamos a criar o ambiente das horas boas e das horas difíceis. A Noemi teve um convívio com Orfa e com Ruth, que quando a tempestade veio, quando o tempo ficou fechado, quando as nuvens impediram-na de ver o sol, Ruth e Orfa disseram: nós vamos ficar com a senhora. Mas, meus irmãos, essa história continua de um modo belo, porque a Noemi manda a Ruth e a Orfa procurarem novos maridos, porque elas eram 3 viúvas. Irmãos, uma viúva naquele tempo era uma pessoa em situação de extrema delicadeza. Extrema. Uma mulher era uma pessoa vulnerável por si só, pelo fato de ser mulher. Sendo viúva, sem amparo da Previdência Social, 0. Aqui no Brasil é quase 0, mas é melhor pingar do que faltar, do que secar. Não é assim? Ainda tem alguma coisa. Mas naquele tempo, 0. Possibilidade de se tornar uma escrava, grande. Agora ela olha para Orfa e para Ruth e diz assim: procurem outros maridos, porque vocês precisam receber abrigo na casa de outro marido. E aí, meu irmão, a Orfa: não, a senhora é muito boa, eu quero ficar com a senhora. Não, Orfa, pode ir. A Ruth tem uma reação, humanamente falando, errada. É por isso, meu irmão, que às vezes em família, aquilo que parece que é a pior escolha é a melhor. A Ruth, racionalmente falando, ela teria que dizer: minha sogra, que Deus abençoe a senhora, fiz de tudo para estar ao lado da senhora, mas realmente agora eu estou liberada, eu vou procurar abrigo na casa de outro marido. Mas ela, de um modo inexplicável, ela diz uma frase, meus irmãos, que representa muito do que é a vida espiritual daquela mulher. Ela diz assim: olha, minha sogra, onde a senhora for eu irei, onde a senhora pousar, onde a senhora dormir, eu vou dormir. E aí é que vem: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus, era, meu irmão, uma escolha espiritual. E nós aprendemos que, para o bem da família, muitas e muitas vezes, a escolha que faremos não será a escolha mais racional, mas será a mais espiritual. Não que Orfa tivesse deixado alguma coisa a desejar, não. Orfa, a outra nora, fez tudo o que ela podia fazer, mas a Ruth sentiu que deveria seguir a sogra, também por causa do Deus da sogra. E aí, meu irmão, nós descobrimos uma coisa: muitas vezes o que traz uma dificuldade séria para a família se recuperar, se reerguer, se refazer, se renovar, são as escolhas, as más escolhas espirituais. A Ruth escolhe voltar também por causa de Deus, e elas voltam. Quando elas voltam para Belém, porque Malom morreu, Quilion morreu, Elimeleque morreu, e agora elas souberam que em Belém havia passado a fome. Elas estão voltando para Belém, e quando elas voltam para Belém, meu irmão, vá no último versículo do capítulo 1, no verso 22, diz que elas chegaram lá em Belém. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Leiam comigo, por favor, irmãos, o finalzinho, porque desse livro todo, uma das partes que eu mais gosto é esse finalzinho. Elas chegaram, vamos ler juntos? Elas chegaram no início. Vamos reler essa parte?
Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então, por favor, fale para o irmão que está do seu lado assim: o início da colheita da cevada. Você sabe que nós, que eu digo porque eu também sou assim, não gosto que na pregação o pastor fica mandando a gente falar para a pessoa ao lado. Você é assim? Mas eu não sei o que acontece comigo, que às vezes eu mando a pessoa fazer. É chato, né? Às vezes você fica repetindo. Mas agora então olha para mim e vamos repetir todos juntos. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Meus irmãos, eu fui criado no interior. E no interior, na minha região, colhe-se muito café. Quando eu li essa parte no início da colheita da cevada, eu me lembrei o que é o início da colheita. O início da colheita da cevada. A cevada, meus irmãos, era importantíssima. Hoje só se lembra de cevada para fazer cerveja, mas era muito utilizada naquele tempo, muito nutritiva. E preste bem atenção, o início da colheita é um início maravilhoso. Por quê? Porque é o início das oportunidades. Quando todas as lavouras estão produzindo, quando muita gente vai voltar a trabalhar, quando pessoas que não tinham emprego têm a possibilidade de começar a colher a cevada e receber a sua diária, a sua jornada de trabalho, quando muitos pobres que mesmo não sendo contratados, poderiam ir atrás dos trabalhadores tentando catar alguma coisa que sobrasse, elas voltam no início da colheita da cevada, porque Deus é tão bom, que às vezes, numa hora dramática, Deus coloca você e sua família no início da colheita da cevada, num ponto estratégico, ou seja, as oportunidades de Deus para uma família nunca cessam. Perdeu Elimeleque, perdeu Malom, perdeu Quilion, Orfa ficou para trás, agora estão ali as duas viuvinhas, mas elas chegam no início da colheita da cevada. É início da colheita da cevada na sua vida. E o que você vai fazer? O que é o início da colheita da cevada? O início da colheita da cevada talvez seja a oportunidade que Deus está lhe dando de fazer um novo curso agora. O início da colheita da cevada talvez seja a oportunidade que você está tendo de fazer doce, ir para a porta de uma faculdade e vender o doce. Pode ser o seu início da colheita da cevada. Talvez o início da colheita da cevada na sua vida seja comprar uma carrocinha de cachorro quente e você começar de onde é possível. Onde está a oportunidade? Porque é início da colheita da cevada. O início da colheita da cevada, Deus está abrindo para o Rio de Janeiro, possibilitando para a nossa cidade uma série de oportunidades de estudos, uma série de oportunidades na vida profissional. E o que você tem feito? Talvez é início da colheita da cevada na vida da sua família. Chegou uma pessoa nova para a sua família, chegou uma criança para a sua família. É início da colheita da cevada. É uma hora que a família pode se renovar, deixar algumas coisas para trás. A sua nora te pediu perdão. É início da colheita da cevada. É uma oportunidade nova. O seu filho foi reprovado na prova. É início da colheita da cevada, porque é uma nova chance de recomeçar a estudar de novo. Você foi reprovado no curso. É início da colheita da cevada. Tem mais curso para frente. Os livros não acabaram. Meu irmão, o que importa é aproveitar o início da colheita da cevada. E aí a Ruth, quando chega lá no início da colheita da cevada, o que ela faz? Diz o texto, no capítulo 2, Noemi tinha um parente por parte de marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou... O que ela disse? Fala alto. Vou recolher espigas. Meus irmãos, a postura da Ruth é a postura de quem dá a volta por cima. Perdi marido,
perdi o sogro, perdi a minha concunhada, estou com essa velha aí. O trem tá feio. O negócio não tá mole não, gente. Tá difícil demais. Irmãos, eu fui falar outro dia no culto da ação social lá na igreja. E aí, eu ia ler um texto da Bíblia, resolvi fazer a seguinte pergunta. Muitas pessoas carentes lá na sala, carentes mesmo. Eu resolvi perguntar assim: alguém aqui está desanimado hoje? Irmão, você sabe que as pessoas têm tanto receio. Ninguém levantou a mão. Porque o medo da pessoa é assim: se eu falar que estou desanimado, o pastor vai zangar comigo. Porque a pessoa vai numa igreja ou outra que diz: que isso, nada de desânimo, meu irmão, e tal, e tropeça aqui, levanta lá, e com o crente é só vitória, e tal. Aí a pessoa pensou que eu estava nessa. Eu falei: não, gente, estou perguntando porque às vezes você está passando alguma necessidade, e às vezes a gente fica até desanimado. Eu queria orar. Quando o pessoal entendeu o porquê da pergunta, aí foi todo mundo desanimado. Aí mudou, todo mundo desanimado. Mas havia lá um rapaz, e ele estava assim muito desfigurado. Eu perguntei para ele assim: ô meu irmão. Aí ele não levantou a cabeça não, ficou. Falei: esse aí o rapaz de trás: o pastor está te chamando ali. Você tem filho? 2 filhos. Falei: você está passando uma necessidade, né? Aí o camarada abaixou a cabeça, não falava nada. Eu fiquei compadecido, irmãos. Acabou aquela reunião, eu falei assim: eu queria falar com você, vem aqui um pouquinho. O rapaz está parado lá. Ele não vinha. Aí eu chamei 2 irmãos, fomos lá. Quando comecei a conversar com ele, eu perguntei: o que você... Não, fui lá no Ceasa, tentei pegar as coisas, mas... Eu falei: você foi fazer o quê? Procurar trabalho. Mas o que aconteceu? O pessoal rindo de mim, mas o crente é assim mesmo. O crente é assim mesmo. Aquele que for humilhado vai ser exaltado. Falei: mas o pessoal falou o que com você? O que o pessoal te humilhou? O pessoal vê a pessoa assim, mal vestida. Aí sabe como é que é, né, irmão? Aparência hoje em dia é tudo, né? Falei: meu irmão, o que o pessoal falou? No final da conversa, meus irmãos, estava claro uma coisa: realmente ninguém ia dar trabalho àquele rapaz. Não ia mesmo, não. Não é porque ele estava mal vestido, não é porque ele estava... Não é isso. Não é isso. Falei para ele: meu querido, você pode estar passando uma situação difícil, nós estamos compreendendo. O que a sua esposa faz? É advogada. Falei: ué, o troço não deve estar tão ruim assim. Mas aí fui conversando um pouquinho mais. Você mora onde? No lugar tal. Falei: no lugar tal não é tão ruim assim. Mas e assim, nossa. Falei: você está passando falta de coisa em casa? Não, falta não. Falei: meu irmão, levanta a cabeça. Não fique assim, porque senão você não vai arrumar emprego de jeito nenhum. Eu sou pastor, coração molíssimo. Fiquei compadecido de você. Se eu tivesse um emprego agora, eu não podia te dar. Sabe por quê? Porque quando a gente quer dar um emprego a alguém, a gente quer uma pessoa que vá trabalhar. Você está transmitindo uma ideia de derrota tão grande. A pessoa te pergunta, você vira a cara para outro lado, você não está nem respondendo. E a situação precisa ser encarada de frente. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Talvez você esteja me olhando e pensando: o pastor está falando isso porque não é ele no meu lugar. Não, estou me colocando no seu lugar e sei que não é fácil. Entretanto, levanta a cabeça, porque se alguém perguntar assim: o que você faz? Você responde assim: carrega o saco de batata, carrega o caixote, limpa o chão. Aí chamei um irmão que estava passando lá, um irmão da igreja que trabalha lá na igreja,
zelador lá na igreja, e aquele irmão mesmo estava indo andando, e de costas para nós, um chapéu enorme, porque estava um sol quente, ele inventou aquele chapéuzão aquele dia, e eu gritei assim: ô irmão Moacir! Quando o irmão Moacir olhou para trás, o irmão Moacir fez assim, ó: ô pastor! E continuou. Eu falei: tá vendo, aquele cara lá arranja emprego, aquele lá arranja emprego, tá vendo? Ô pastor! Ele passa uma ideia de que pode mandar que eu faço. Agora você passa uma ideia que se te colocar aqui, o cara vai ter que te carregar, ainda vai ter que limpar o chão. Você entendeu? Eu estou aqui tentando inventar uma coisa aqui para você, para pedir você para fazer, para te dar um dinheiro, para você não ir embora de mão vazia. Mas eu estou raciocinando o que eu vou pedir para você fazer, e eu estou chegando à conclusão que não dá para te pedir nada. Meu irmão, há pessoas que elas chegam numa situação difícil, mas a situação fica pior ainda, porque elas não têm uma atitude de Ruth: eu vou catar espigas onde tiver, eu vou catar espigas onde tiver. Naquela mesma reunião, na hora lá do desânimo, uma moça levantou a mão, eu falei: você está empregada? Ela falou: não. Aí, quando ela disse não, a assistente social da igreja falou de lá de trás assim: me procura após a reunião, que eu tenho 3 vagas para telemarketing amanhã cedo. Ela foi e respondeu assim: a telemarketing eu já fui umas 3 vezes, e eles falam que o salário é 1 e é sempre menos. E eu falei: você tem qual salário, minha filha? Hoje você tem qual? Aí falei para ela isso que eu acabei de falar ainda há pouco aqui: é melhor pingar do que secar, minha filha. Pegue esse. Eu estava pregando na nossa igreja, meus irmãos, e nessas coisas que a gente não tem explicação, eu disse assim, no meio da pregação: pegue o pouco e zele pelo pouco. Se você tem pouco, zele pelo que você tem. Faça o que você tem na sua mão da melhor maneira possível. Parece que é pouco, mas faça o melhor, que Deus vai multiplicar. E eu disse assim: se você tem a possibilidade de um emprego temporário, 1 mês, pegue nesse 1 mês e faça o seu melhor. Irmãos, eu não sabia que eu estava falando e olhando numa direção e fazendo gesto com a mão assim, na direção de um rapaz da igreja, que na sexta-feira teve a possibilidade de trabalhar e receber uma proposta de emprego, 1 mês apenas. E ele pegou e estava numa dúvida terrível, porque era 1 mês, R$1.200. E ele fez um cálculo lá, que talvez fosse mais interessante ele acabar de gastar o dinheiro que ele tinha recebido do emprego que ele saiu, fazendo um curso, do que entrar naquele emprego de 1 mês só. E quando eu fiz assim, ele: opa! Aí eu fui e disse assim: porque Deus pode transformar aquele 1 mês num grande emprego para a sua vida. Aí apontei para o lado dele sem saber. Eu não sabia nada disso. O rapaz saiu da igreja, segunda-feira se apresentou lá. Irmãos, ele trabalhou 2 anos e pouco. Ele entrou ganhando os 1.200 e saiu ganhando R$3.700. E ele saiu porque quis, porque fez uma prova e foi para outro lugar. Mas sabe por quê? Porque ele deu uma de Ruth. Ele foi e fez o que estava ao alcance das suas mãos. Se na família nós às vezes queremos o ideal, tem gente que é assim, que é um clima ideal para começar a ler a Bíblia com os filhos. Irmãos, trata-se de uma das coisas mais difíceis do mundo, fazer culto doméstico. É fazer o culto doméstico, é a paz entre árabes e judeus. Para mim são as 2 coisas mais difíceis do planeta hoje. Porque, meu irmão, presta atenção, eu tenho 2 crianças em casa, um de 4 meses, com esse está fácil fazer o culto doméstico. Com esse não está complicado não. Mas não está complicado por causa dele. Por quê? Porque é complicado para mim, mas para mim, para a mãe é complicado.
Nós temos uma filhinha de 5 anos. Todo dia é uma dificuldade. Você sabe por quê, meu irmão? Por causa da distração. Nós nunca queremos fazer isso. Nós queremos fazer culto doméstico quando assim, por exemplo, um feriado, quando ninguém tem que trabalhar, que a gente teve tempo, que a temperatura não esteja nem muito quente, nem muito frio, porque quando nós estivermos assim, que estiver tudo legal na família, porque às vezes a gente arruma encrenca na família, e a encrenca que a gente arranja, a gente fica até sem graça de chamar os outros para orar, depois de ter brigado com a pessoa. Não é assim? Você pega e tem um desentendimento e fala, então tá bom, antes bem falou minha mãe, que você não ia dar coisa que prestasse mesmo. Como é que você vai chamar a pessoa depois para orar? Fica até sem graça. Ah, quer orar com esse aqui agora que não presta? Você vem para a igreja, no carro às vezes você arranja uma confusão dentro do carro, que a vontade é voltar para casa, não é? Meus irmãos, eu queria dar um conselho aqui. Se tiver encrencado ou não, você vem para a igreja. Venha. Mas aí tem gente que quer aquele tempo tranquilo assim, tudo tranquilo. Não, irmãos. Tem horas que dentro de casa a gente vai ler Bíblia, e aí eu vou ser meio radical. Você vai ler Bíblia com os filhos, você vai orar, é na marra. Entendeu? Vou repetir, é na marra. Como é que a mãe faz? Senta e come. Não é assim? Come. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Estou satisfeita. Mais 3 colherinhas. Não, se não tiver 3 colherinhas, não levo no cinema. Aí o que vai acontecendo? É empurrando. Empurrando. Meu irmão, com Bíblia nós queremos assim, que a criança levante espiritualmente faminta. E ela diga assim, papai, leia para mim as escrituras sagradas, para o meu enlevo espiritual, porque estou sedenta do leite, do puro leite espiritual, conforme disse o apóstolo Pedro. Estou muito necessitada, papai, porque tenho vontade, como diz o Salmo de número 1, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Porque assim, papai, serei como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. E o pai diga assim, minha filha, mas agora eu não posso ler. Papai, vá lendo, andando mesmo, mas não me deixe sem a palavra. Irmãos, isso não acontece. Não acontece. Eu cismei de começar a ler o Novo Testamento lá em casa com as crianças. Até o de 4 meses vai ter que escutar. Aí, no 3º dia, meu irmão, eu comecei com uma tática errada. Que eu falei, eu vou ler um capítulo por dia. Um capítulo por dia para a criança, dependendo do capítulo, fica meio grande mesmo. Ainda mais se você entrar, e fulano gerou fulano, e fulano gerou fulano, e tal. E Herodes mandou matar, e tal. E o anjo e os pastores foram levar, e os seguiram a estrela. A criança não está entendendo nada. Não, no geral não está entendendo. O que são magos? Até você explicar o que é mago, você às vezes também não sabe. Aí fica difícil, mas preste bem atenção. Quando foi no 3º dia, eu estava lendo e a minha filha querendo fazer outra coisa. Teve uma hora que ela me fez a seguinte pergunta: papai, por que o senhor inventou isso? Papai, por que o senhor inventou isso? Meus irmãos, as oportunidades vão surgindo e a gente tem que ir catando graveto uma hora. Quando eu cheguei no seminário, eu tinha dinheiro para 17 refeições. Custava R$3 cada refeição. Eu tinha dinheiro para 17 refeições. E aí, irmãos, cheguei com o dinheiro dentro do sapato. Porque me avisaram que no Rio de Janeiro tem muito ladrão. Coloquei o dinheiro dentro do sapato e disse, se disser mão ao alto eu vou ficar tranquilo. O problema não pode falar pés ao alto. Cheguei com o dinheiro dentro do sapato. Coloquei lá no cantinho e o meu pai falou comigo assim:
ganhe o máximo e gaste o mínimo. Ganhe o máximo e gaste o mínimo. E Deus me deu uma oportunidade no segundo dia que eu estava no seminário. Eu fui criado numa casa de família tipicamente mineira do interior, ou seja, homem não lava panela. Não lava panela. Homem não faz serviço de casa. E no segundo dia eu tive a chance de trabalhar no refeitório lavando panelas. Era o início da colheita da cevada. Eu pulei lá e comi almoço e janta até virar pastor lavando panela. Eu lavava panela de manhã para ganhar a janta e lavava panela à noite para ganhar o almoço do outro dia. É o início da colheita da cevada. Meu irmão, pegue o que tiver. Talvez você não esteja sentindo muito clima para estudar. Para estudar realmente, a gente não acha clima. A gente tem que fazer o clima. Tem gente que quer estudar, meu irmão, dentro daquele esquema lá, do ideal. Num iate, em Angra dos Reis, olhando para o mar calmo, as belas ilhas, as escravas com aqueles negócios de abanar, fazendo assim, para que você tenha condições físicas de se dedicar ao estudo. Meu irmão, é início da colheita da cevada. Pega o livro e vai lendo no trem, vai lendo no metrô, vai lendo em pé, vai lendo no ônibus. Tem gente que diz que não adianta, porque com o movimento a pessoa acaba não entendendo nada. Meu irmão, vai assim mesmo, que vai restar alguma coisa. Vai assim mesmo. Eu comia de marmita com meu pai dentro do carro. O meu pai dirigindo e eu comendo a marmita. Chegava lá no Ceasa, lá, ajudava a pegar as coisas e colocava no carro. Enquanto ele ia lá no finalzinho, fechar uma coisa que sempre tinha que ser feito lá, que era, a gente chamava fechar a nota, ele ia lá fechar a nota. Eu ficava dentro do carro lá estudando, para fazer prova de noite, porque eu estudei de noite. Meu irmão, é o início da colheita da cevada. Faça aquilo que estiver no seu alcance. Agora, uma outra coisa. Quando a moça vai lá colher as espigas, diz o texto assim, que ela entrou casualmente lá no campo de Boaz. Irmãos, não existe casualmente na vida da gente. Jesuincidentemente, ela entrou no campo de Boaz. Jesuincidentemente. Tem coisas na sua vida que jesuincidentemente vai acontecer. Tudo está parecendo que não tem chance, que não tem oportunidade. Deus vai mover. Deus vai criar uma situação. Deus vai abrir uma porta. Deus vai colocar alguém perto de você. Deus vai fazer acontecer. E aí, meu irmão, ela fica no campo de Boaz, colhendo as espigas o dia inteiro. Quando Boaz chega, pergunta, quem é aquela moça? Aí o chefe do serviço diz, aquela lá é Ruth. Ele já ouviu falar dela. Ela voltou com Noemi. Ela foi fiel a Noemi, não largou Noemi. Boaz vai até Ruth, conversa com Ruth e diz assim, olha, Ruth, vamos aqui no verso 11 do capítulo 2. Boaz respondeu, contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra, você, terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem, o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, e o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Meu irmão, agora, quando a Ruth encontra o Boaz já tinha ouvido falar da Ruth. Tem uma frase que eu disse algumas vezes lá em Irajá, quando um homem caminha, o que vai à sua frente é o seu passado. Quando um homem caminha, o que vai à sua frente é o seu passado. A Ruth estava lá no campo do Boaz. Quando o Boaz a viu, Boaz já tinha ouvido falar dela. E o passado da Ruth estava caminhando à frente dela.
aquilo que ela semeou lá atrás, a fidelidade de Ruth ao seu esposo, a fidelidade de Ruth a Noemi, agora estava abençoando a vida dela numa hora de necessidade, porque aquilo que você faz, aquilo que você semeia, nunca deixa de dar frutos, nunca deixa. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos assim meio desanimados de continuar fazendo certo, mas quando Boaz encontra Ruth, ele já tinha ouvido falar de Ruth, estava com o coração dele aberto para Ruth. É isso, e que o Deus de Israel, você veio buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. Meu irmão, quando essa frase é dita, você veio buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel, hoje é um culto de quarta-feira, sua família pode estar passando por muitas dificuldades, ou talvez sua família está passando um momento até bom, mas o que preservou a Ruth e fez dela uma vitoriosa, foi que ela ficou ali, debaixo das asas do Deus de Israel. E é debaixo das asas do Deus de Israel que nós estamos aqui hoje. Dia de quarta-feira, muitas chances, né? Muitas possibilidades, até de ficar em casa sem fazer nada. Coisa que nós gostamos de optar é de não fazer nada. E, irmãos, é tão ruim não fazer nada, porque às vezes a gente fica cansado de tanto descansar, não é? A gente fica até cansado de tanto descansar, mas Deus quer te lembrar de ficar ali, ó, debaixo das suas asas. Que Deus te abençoe. A sua família ainda vai ser muito abençoada, muito mesmo. A sua casa, Deus ainda vai jogar muita chuva boa sobre ela. E vocês vão superar as dificuldades que se apresentarem. Deus é com a sua vida, com a sua família. Vamos orar? Senhor Deus, queremos pedir que cada palavra tenha sido, Senhor Deus, trabalhada por Teu Espírito. Se eu disse alguma coisa aqui que não convém, que o Senhor tire completamente do coração e da mente. Senhor Deus, agora quando daqui a alguns instantes pretendemos voltar para casa, que todos voltemos debaixo da boa mão do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a reunião da diretoria da igreja, o pastor Purim, que o Senhor abençoe o pastor Purim, Senhor Deus, de um modo maravilhoso. Obrigado por sua vida, por sua sabedoria, por seu discernimento, Senhor, bom senso. Senhor, eu te peço que o Senhor enriqueça-o ainda mais destas virtudes. Nós choramos e entregamos também esse assunto tão importante do apartamento nas tuas mãos. Que o Senhor conduza essa igreja de um modo tranquilo. Que o Senhor conduza a igreja, Senhor Deus, de um modo muito abençoado. E que esse assunto só traga sorrisos para essa igreja. Em nome de Jesus, amém.